E aí, pessoal do meu canal, beleza? Olha, hoje o nosso assunto será vetores, tá? Então aqui eu estou representando o vetor, né? Ele tem um módulo, né? Que é esse comprimento aqui, né? Ele tem uma direção, que tem uma reta suporte, e ele tem também um, um sentido, que o sentido é para onde a seta aponta, né? Tá vendo? Vamos trabalhar hoje com vetores, soma de vetores, por exemplo, esse vetor aqui com outro vetor, né? Se eles tiverem o mesmo sentido, né? Você soma. Se eles um tiver sentido oposto ao outro, né? Um assim, outro assim, você subtrai um do outro, tá? Se um for assim e outro assim, você subtrai, né? Se ele for, também iremos ver hoje, se ele for perpendicular, né? Como é que eu acho o vetor resultante desses dois vetores, né? Qual que seria? Seria esse aqui é o vetor resultante. E se não tiver 90 graus, né? Um vetor assim com outro assim, como nós devemos calcular? Isso a gente vai ver na aula de vetores de hoje, tá? Logo após a vinheta, tá? Aguarde aí. E aí, pessoal, beleza? Quem não for inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, que é importante para a divulgação do canal, tá bom? Hoje iremos ver vetores, tá? Então, vetores, inicialmente trabalharemos com grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá? Isso é muito importante aí no estudo de vetores. A grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número e uma unidade. Ela fica bem definida só com esses dois dados. Por exemplo, se a gente quiser a massa, qual é a sua massa? São 70 kg. Né? Então, você deu a unidade, que é 70, o número, e a unidade, que é quilograma. Temperatura, 30 graus Celsius. 30 é o número, e a unidade é graus Celsius. Volume, 15 litros, 15 é o número, e assim sucessivamente. O tempo, 3 horas, né? Então está bem definido aí, que ele fica bem caracterizado. Veja só, na escalar não tem sentido eu falar de temperatura, dizer 30 graus para o norte, 30 graus para o sul, o tempo, a gente falar tempo à esquerda, tempo à direita, a massa, a mesma coisa, né? Se a massa está indo para frente, está voltando, não tem sentido, tá? Nisso aí vai entrar a grandeza vetorial. A grandeza vetorial é aquela que somente fica caracterizada quando conhecemos pelo menos uma direção, né? Um sentido, um número e uma unidade. Então, ela precisa dessas 4 informações aqui para poder ser bem definida. Por exemplo, força. A força, a gente precisa de uma direção, em que direção ela está, qual o sentido, se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? A força, qual é o valor da força e qual a unidade da força, se é em newton, se é em outra unidade lá qualquer. Velocidade a mesma coisa e aceleração a mesma coisa, tá bom? Continuando aí, grandezas escalares e vetoriais, tá? Aqui eu fiz uma tabela para as principais aí grandezas, não são todas, são algumas, tá? Deslocamento é vetorial, você precisa de sentido, precisa de direção, velocidade, aceleração, a mesma coisa. Já a densidade não. Qual é a densidade de, por exemplo, do aço? É 7,85 kg por decímetro cúbico. A força, a gente precisa de mais informações, precisa de direção, de sentido, né? Massa não precisa, distância e por aí vai, tá bom? Tá aí algumas grandezas escalares e vetoriais. Vetor. O que é um vetor? Vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta, que eu mostrei no início do vídeo, orientado, né?
um vetor se caracteriza por que ele tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido. Então aqui, ó, essa parte daqui para aqui, que é o comprimento do vetor, é chamada de módulo, né? Essa outra aqui, a direção, ela está nessa reta, esse vetor está nessa reta aqui em vermelho. Já o sentido, quem dá o sentido ao vetor é essa seta. Então ele está no sentido aqui para a direita, né? Ok? Tranquilo. Valeu, professor. Vamos lá. Exemplo, observe a figura a seguir, determine quais os vetores que... Aí eu tenho uma tabela aqui, ó, vários vetores, né, o vetor A até o vetor G, para a gente dizer o que tem a mesma direção. A mesma direção é o que fica na mesma reta suporte. Então, esse aqui, ó, fica pertence a aqui, ó, tá na horizontal. Esse aqui está na horizontal, esse aqui está na horizontal. Então, esses três estão na horizontal. Então, todos eles têm a mesma direção, tá? Esse daqui, também, B, tem a mesma direção de G. E C tem a mesma direção de D. Direção, não confunda direção com sentido, tá? Então, direção é a reta a que ele está pertencendo. Então, aqui, norte e sul, ou para cima, superior, inferior, por aí vai, tá? Então, B e G, C e D, ó, C e D têm a mesma direção. Agora, veja sentido. Sentido, você vai na direção da seta. Então, quem tem o mesmo sentido? Ó? A tem o mesmo sentido de F. F e A estão para cima. Então, A e F têm o mesmo sentido. Quem é que tem o mesmo sentido? C e D. Ó. Todos dois estão aqui, ó, na diagonal. Todos dois têm o mesmo sentido. E B e G tem sentido oposto, então não está. É o mesmo sentido. Que tem o mesmo módulo. É a mesma distância aqui, esse mesmo valor da distância daqui para cá. 2 unidades. Então, esse aqui tem a mesma coisa desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse. 2 unidades, né? Pode ser unidade de força, unidade de velocidade. Então, A, B, E e F têm a mesma intensidade, né? Já C e D também tem, mas G aqui é maior. G é o maior de todos, né? G não tem um módulo maior do que B, né? Que a gente vai ver mais na frente. E o que são iguais, A e F, ó, todos os dois têm 2 unidades, tem um sentido, pertence à mesma direção e tem o mesmo sentido, todos os dois para cima. A e F, e quem mais? C e D. C e D também são iguais, todos os dois estão aqui na diagonal para cima, né? Direcionado para cima. Soma vetorial. Exemplo. Vamos já para um exemplo que é bem fácil isso aí, ó, gente. Então, isso aí, os módulos dos vetores A e B valem respectivas 6 unidades e 3 unidades. Calcule o vetor resultante. Então, se o A mede 6 unidades e o B e eles estão no mesmo sentido, então é só você somar. O resultante é esse azul. Então, se o verde é o A e o B é o amarelo, então é só você somar os dois. Então, você tem aqui, né, a soma a resultante é A mais B, né? Todos os dois vetores estão no mesmo sentido, pertencem à mesma reta suporte, e você quer a adição, um mais o outro, tá? Então, é só somar A mais B. Aí você tem, dessa forma, o vetor A tem 6 unidades, pode ser força, velocidade, né? 6 metros por segundo e por aí vai. E o outro vetor tem 3, só é somar 6 mais 3, o vetor resultante, que é esse azul, é só somar 3 mais 6, 9. Tá? Subtração de vetorial. Então, veja só, eu tenho dois vetores A e B, um com 6 unidades de módulo e o outro tem 4 unidades. Calcule o vetor resultante. Então, o A ele está nesse sentido, vamos dizer assim, da esquerda para a direita. O B está da direita para a esquerda. Então, se você tem sentidos opostos, apesar que eles dois têm mesma direção, viu, gente? Cuidado com isso. Ambos têm a mesma direção,
mas tem sentido oposto. Então você subtrai o maior menos o menor. O vetor resultante vai ser esse vetor azul. É você imaginar o seguinte, vamos supor que uma pessoa puxe com com 10 newton, com 6 newton para um lado, e outra está puxando no sentido oposto com 4. Então quem vai ganhar é o A. O resultante, o A vai ganhar com 2 unidades, né? Então é fácil de fazer isso, né? É só subtrair o maior menos o menor, que você tem o resultado, né, de 2 unidades aí. Então, vetor subtração, fácil, né? Vetores perpendiculares. Quando ele é perpendicular, gente, ó, então o vetor A e B, um tem 4 unidades e o outro 3 unidades. Aí ele quer o vetor resultante. Qual é o vetor resultante? Se eu tenho A nesse sentido, lembrando aqui, ó, só é você fazer isso, ó, gente. Veja qual é a armação que você vai fazer. Você vai pegar o B aqui e unir a esse sentido de A. Então, a extremidade aqui, ó, de B com esse A, tá vendo? Aqui vai ser o B, tá? Então, o B ele vai se juntar ao A. Então, esses vetores aqui são perpendiculares. Então, você move o vetor B para cá. E o vetor resultante é essa diagonal aqui, que nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se é hipotenusa, nós iremos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é o resultado de R ao quadrado, né? Então, se R ao quadrado é igual a é 4, que ele está dizendo no problema, e B é 3. Então, é só você pegar 4 ao quadrado, que é 16, 3 ao quadrado, que é 9, 16 mais 9, 25, e a raiz quadrada de 25, vocês sabem que é 5. Então, esse vetor resultante tem 5 unidades, conforme a gente viu aí pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Vetores com ângulos agudos, ou com ângulos diferentes de 90 graus. Se for diferente, por exemplo, eu tenho dois vetores aqui, A e B, um com 7 unidades, outro com 8 unidades, e formando um ângulo de 60 graus. Calcule o vetor resultante. Está aqui o desenho, esse vetor é um, o outro é outro, então o que é que a gente faz? Vai pegar B, essa extremidade aqui oposta à seta, e vai unir com o final aqui, ó, na seta de A. Ó. Ah, professor, entendi aí. E depois é só você pegar esse vetor resultante aqui, que é o vetor azul, que é esse comprimento, e você vai utilizar, tendo esse ângulo θ aqui de 60 graus, você vai usar a lei dos cossenos, né? Que já vimos em aulas anteriores. Então, R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB mais 2AB cosseno de θ, mais 2AB cosseno de θ, tá? Lembrando que lá, quando estudamos a lei do seno, do cosseno, a gente tinha A e B e tinha o ângulo aqui, ó. Nesse caso, você tem, para determinar, é diferente, tá? Você tem desse ângulo aqui e essas duas medidas, como a gente viu lá no problema, esse sinal é trocado. Mas no caso de vetores, você tem aqui, ó, A e B, um está após o outro. Então, e o ângulo aqui é de 60 graus, é esse ângulo aqui. Então, dessa maneira aqui, com esta configuração, você tem que usar o valor da adição, tá? Então, fazendo aí, lei dos cossenos, aí você tem A é 7, 7 ao quadrado, está 7 aqui, B é 8, 8 ao quadrado, e você vezes 2, 2A vezes B, cosseno de 60 graus, né? Então, 7 vezes 8, 2 vezes 7 vezes 8, ó, 2 vezes 1 meio vai dar 1, e 7 vezes 8, 56. 8 ao quadrado, 64, 7 ao quadrado, 49, soma isso tudo, dá R ao quadrado igual a 169, isso quer dizer que R é igual a raiz quadrada de 169, R igual a 13 unidades. Então, esse vetor R tem 13 unidades, tá bom? Regra do polígono está aqui, ó. Se você tiver 3 vetores, por exemplo, esse e esse, né? Aí o vetor resultante é só você juntar, ó, pega a parte oposta da seta de B e junta com A aqui.
pega a parte oposta à seta de C e junta com B. Não entendi não, professor. Olha aí o desenho. Ah, professor, junta um atrás do outro. E o vetor resultante é esse aqui, professor? O vetor resultante é esse azul. Tá bom? Multiplicação de vetor por um número real. Então é fácil isso aí, isso é muito fácil. Eu tenho o vetor A, que ele tem o vetor A, e K é um número real. A multiplicação do vetor se dá por essa fórmula. O vetor resultante, ou o vetor resultado, ou um vetor qualquer lá, é só pegar a constante aqui, K, na constante não, K que é um número real, e multiplicar pelo vetor. Então veja o primeiro exemplo. Vamos supor que eu dei esse vetor A vermelho aqui. Se eu pegar ele e multiplicar por 2A, eu tenho um novo vetor, esse aqui, ó, que é o dobro desse vetor. Esse vetor aqui, 2A, é o dobro do vetor A, tá certo? 2 vezes maior. Se você multiplicar por menos 3, ele é 3 vezes maior, mas muda o sentido. O sentido dele, ó, esse está indo para lá, como é negativo aqui, ele vem para cá. E o último exemplo é um vetor aqui, que é a metade do vetor A, só que a metade negativa. Se é negativa, você muda o sentido da seta, trocando isso aí, e você tem esse vetor aqui, que é a metade desse vetor A, só que é o oposto, porque ele está em sentido contrário, tá, gente? Olha aí, nunca deixe de sonhar, mas deixe aí se você gostou do vídeo, tá bom? Obrigado aí e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.